Gente, podemos só fazer um teste? Quem está no fundo me escuta bem? Posso falar sem o microfone na mão? Se tiver ruim, pode falar que tá ruim, eu uso o microfone. Dá para fazer sem? Beleza. Prefiro. Explico por quê. Família italiana, sabe como é? A gente fala com a mão, né? E aí com o microfone a coisa fica mais complicada. Assim eu fico mais à vontade, a gente fica mais num ritmo de conversa. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado por estarem estragando o horário de almoço de vocês aqui. Né? Obrigado ao Dama pelo convite, pela oportunidade. E hoje tem um significado especial. Né? Tem uma sequência de 25 dias agora em agosto que tem um significado muito grande para a nossa família. Né? Dia 31 de julho é aniversário do meu filho, o Pedro. No dia 12 é dia dos pais. Dia 17 é aniversário do meu pai, que está aqui. Então, feliz dia dos pais. Hoje, dia 14, é aniversário do Luigi, que é meu enteado mais novo. E dia 24 é o meu aniversário. Né? Então, em 3 semanas e meia, né, metade da família faz aniversário. É um mês bastante simbólico, então hoje fica dedicada para o Luigi, que é o meu menor lá. Vamos começar contando uma história sobre o nome. Meu nome não é Rafael Reis. Meu nome é Rafael Rezende de Oliveira. Só que é um nome muito comum. Né? Quando eu comecei a carreira, eu assinava como Rafael Oliveira. Eu era designer, depois eu conto quando isso começou. E aí, quando o Google começou a ganhar evidência, eu percebi que tinha muito Rafael Oliveira no mundo. Aí eu falei, bom, eu vou assinar o nome inteiro, né? Rafael Rezende de Oliveira. Aí eu descobri que tinha mais um monte. E aí eu falei, pô, ferrou. Né? Eu preciso ter um nome que seja só meu. E aí fui num evento, não cabia no crachá, e a pessoa abreviou o nome do meio, ficou Rafael Reis Oliveira. Eu falei, olha, acho que eu achei um nome que só eu tenho. Em 2, 3 anos no mercado, o pessoal só falava o Reis, ninguém falava Oliveira. Ah, porque o Reis, o Rafael Reis, não sei o que, e ficou. E eu falei, beleza, virou minha marca. Né? E aí, também, malandragem de quem trabalha no digital, já registrei o domínio, rafaelreis.com, né, para não deixar bobear. E depois um advogado amigo meu conseguiu reis.com.br. Então aí virou meu encurtador de link. Né? Então a primeira lição de marketing da tarde. Tentem escolher um nome que identifique vocês no mercado e que seja o mais único possível. Né? Se eu chamo José da Silva, não vai ter muito jeito. Né? Mas aí tenta criar alguma coisa. E uma aluna lá de Floripa acabou usando a mesma coisa. E ela criou também um nome para ela. Ela é Roberta Silva. E aí, quando ela ouviu essa história, ela começou a assinar como Hobbs. E aí, hoje, o mercado todo de CX, né, de Customer Experience, conhece ela como Hobbs. Né? Então, funcionou para ela também. A vantagem é que ela é desse tamanho e um ruivo laranja. Então, você vê ela de longe, assim, parece um fósforo vindo andando, né, aceso. Né? Então, vira uma marca pessoal. Bom, tem que ligar para o passador funcionar, né? Tá. Eu sou CMO da minha própria empresa, então isso não é mérito nenhum, né? É meio natural isso acontecer. E ontem eu estava com um amigo bastante influente no mercado, um cara que já foi diretor de marketing de grandes empresas, e ele reclamando. Né? Ele falou, eu achava que quando eu fosse maduro, o mercado ia querer os gurus, e hoje só quer os guris. Segundo ele, existe no mercado das maiores empresas no Brasil menos de 10 CMOs com mais de 40 anos de idade. Então a gente tem uma carreira relativamente curta, né, se quiser ser um diretor de marketing de uma grande empresa. E aí um outro amigo com quem eu dei aula na segunda e terça lá no Recife falou, olha, eu estou com 46, falei, beleza, empatamos, e eu já não tenho mais espaço no mercado como executivo. Então, eu estou entrando na segunda fase da carreira, que é uma fase em que você vira consultor. E aí me lembrou que um professor de filosofia falava para a gente no colegial. A geração de vocês, no caso a minha, eu não sei qual é, tá? Eu sou de 79. Essa classificação do Pew Research aí é uma coisa aleatória. É X? Então é isso. Eu e o Johnny somos da mesma época, nós é X. Que você ia ter 3 fases na sua carreira ao longo da vida. Né? Essa coisa de trabalhar 35 anos morreu. Se aposentar com 60, esquece. Né? Provavelmente a gente vai viver até os 100 anos e muito provavelmente trabalharemos até os 80.
E eu admiro um cara, por exemplo, como Warren Buffett, que já tem 182 anos e continua trabalhando. Né? O mercado de capitais nem existia, o Buffett já trabalhava. Eu vou chegar lá depois. Né? A Web Estratégica é uma consultoria de marketing digital, a gente trabalha com SEO e com marketing de conteúdo. Hoje a empresa tem 14 anos de idade, né? Pouco menos que a minha filha mais velha. E nós somos uma empresa para o mercado de agências de porte médio. Tá? É uma empresa que tem 110 pessoas trabalhando, tem um faturamento ali bastante respeitável, e a diferença é que a gente não faliu, como o meu maior concorrente, né? Que chegou a faturar 10 vezes mais do que a gente faturou, só que com dinheiro de fundo não conseguiu fazer o modelo parar de pé e faliu. Né? Então, hoje nós somos os líderes de mercado. Assim como a gente anunciou na palestra, tá? É uma história não muito linear, e eu vou contar muitas coisas pessoais, depois eu vou amarrando ao longo da narrativa e no final vocês vão perceber que quase tudo fez sentido. Mas foi muito aleatório, né? Então é importante contar algumas coisas agora para amarrar lá no final. Uma delas é essa aqui. O fedelho ali na foto sou eu, né? O magrelo sem camisa charmoso é meu pai e o bigodão é meu avô, que faleceu quando eu tinha 6 anos. Meu avô era marceneiro em Tambaú, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, próxima de Mococa, de Casa Branca. Minha mãe é de Araxá, no interior de Minas, que é uma cidade que vive de mineração e que exporta um minério específico que é utilizado no aço para fazer aço de navegação, aço de aviação e tal, que é o nióbio. Né? O Brasil é um dos 3 países mais ricos em nióbio no mundo. Agora esse tema está na moda, vocês devem estar ouvindo falar das terras raras e coisa e tal. O Brasil tem muitas dessas, né? Muito por isso o Trump está negociando e tal, mas não vamos entrar na questão da política aqui. Vamos ficar no que interessa. Então, vindo de uma família de classe média, né? Minha mãe saiu de Araxá e veio para Campinas, aqui no interior de São Paulo, que é onde eu nasci, para fazer faculdade. Meu pai foi para Campinas para fazer faculdade também, e tiveram a sorte ali de se conhecer, e aí alguma coisa deu errado e eu nasci. Né? Então, usem camisinha se vocês não quiserem filhos jovens. Tá? Eu cresci numa família muito cheia de livros. A casa da minha avó materna, minha avó sempre leu muito, então ela tinha estantes e estantes de livros. A minha casa também era uma casa muito recheada de livros. Né? Meu pai sempre leu bastante, minha mãe sempre leu bastante, e alguns livros meio que mudaram o curso da história pessoal. Aos 17 anos, meu pai me deu um livro do Carl Sagan, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não é um livro do Stephen King, tá? Não é livro de terror. O subtítulo dele é A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. É um livro sobre o método científico e o ceticismo. E agora, quando minha filha fez 17 anos no ano passado, eu dei um para ela também. Falei, eu leio esse livro a cada uma década eu entendo ele de forma muito diferente, porque eu sou outra pessoa, o livro continua o mesmo. Mas eu mudo e o meu entendimento sobre o livro muda. E é um livro muito importante para exercitar o senso crítico, né? A habilidade de olhar para as coisas e desconfiar, de olhar para as narrativas e desconfiar, de ter esse olhar para as entrelinhas e para o que está por trás das coisas. E essa foi uma cultura sempre muito importante em casa, né? De você estudar, de você se aprimorar. O mérito em casa e na família como um todo era muito para quem tinha vontade de saber as coisas, né? Tinha vontade de aprender. E isso marcou muito a família. Meu pai demorou 12 anos para se formar na faculdade, mas eu e a minha irmã estudamos na melhor escola particular da cidade a vida toda. Tanto que quando a minha filha nasceu, eu falei, eu quero que minha filha estude lá. E assim aconteceu. Né? Ela estudou lá, se formou no colegial nessa escola, é uma escola construtivista, então é uma escola que tem muito pensamento crítico, aula de filosofia. A maioria dos alunos acaba indo para a universidade pública, aqui para a USP, para a Unicamp, lá em Campinas. São pessoas muito ativas intelectualmente. Né? E numa dessa, o esforço era pagar o estudo das crianças. Então, meu pai fazia faculdade 1 ano, trancava 6 meses, fazia 6 meses, voltava 1 ano. E eu lembro já molequinho, acho que talvez na idade que o Pedro tem hoje, né, de ir com ele na PUC buscar o diploma. Então, estudar foi sempre uma coisa fundamental para a gente. E aí, aos 6 anos, eu fiz a primeira grande cagada da vida. Eu enfiei uma faca no meu próprio olho. Eu não enxergo com esse olho. Né? Era meu aniversário, eu lá vestido de Homem-Aranha, pedi para minha avó um barbante e a véia me dá 30 centímetros de barbante.
Eu falei, como é que o Homem-Aranha vai jogar a teia com 30 centímetros? Aí o gêniozinho foi lá na gaveta, pegou o barbante, puxou metros e metros, pegou a faca e cortou. Mas Deus é bom até com os ateus. E estava acontecendo uma convenção médica de cirurgia ocular no Hospital Penido Burnier, que é um dos melhores hospitais da América Latina em cirurgia ocular e que ficava tipo a 3 quilômetros da casa da minha avó. Né? E aí chegou lá, eu não lembro quantos, meu pai talvez lembre o número, tinha vários médicos na minha cirurgia, e eles conseguiram salvar o olho, né? Eu perdi o cristalino, mas eu tinha uma gelatina ali que permitiu o olho continuar funcionando. Né? E aí tem várias histórias sobre isso, mas essa foi só a primeira tragédia, tá? Vem muito mais por aí. E isso me ensinou algumas coisas, porque grande parte da minha infância eu andava de tampão, porque tinha que fazer tratamento, tinha que fazer cirurgia e uma série de coisas. E aí, crianças são crianças e rola bullying, né? Rola zoeira e rola um monte de coisas. Então, você tem que aprender a se virar em meio às adversidades. Né? Então, minha filha esses dias estava na Bahia, foi passar férias na casa de uma amiga e tomou uma picada de abelha na pálpebra. Ela me mandou a foto, parecia uma bola de tênis. Eu falei, tá vendo, filha, agora você está enxergando o mundo como papai. Ela, pô, pai, aí não, né? Então a gente foi ensinado em casa algo muito importante. Tem uma grande amiga, uma profissional surreal, chama Marta Gabriel, Marta com TH. E assim, ela é uma lady, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Já está indo, se eu não me engano, para o 2º doutorado. Tem 6 livros escritos. E eu vou falar mais dela mais para frente, mas esses dias eu peguei um corte de uma palestra dela e ela falando da habilidade 0, o senso crítico. Né? A capacidade de olhar para alguma coisa, criticar aquilo, debater, entender que existem pontos de vista diferentes sobre aquilo e conviver, às vezes, com gostar de 2 hipóteses sobre a mesma coisa, né? De 2 pontos de vista sobre a mesma coisa. Mas é preciso saber raciocinar. Né? E aí a cultura em casa era assim, cara, você pode se acostumar a ser feio, mas não a ser burro. Né? Você tem que passar vergonha se você não souber alguma coisa. Né? Você tem capacidade intelectual para estudar e aprender as coisas. Então, assim faça. E o meu pai sempre foi um cara muito ligado em aforismos, assim, em frases especiais, e muitas delas me marcaram para a vida toda. Uma delas em especial, tá? Então eu trouxe de presente algumas. Depois, Gabi, eu passo o PDF, tá? Para quem quiser o material. Né? Ninguém vai descobrir seus talentos se você estiver trancado sozinho no quarto. O que essa frase me ensinou? Muito moleque. Que eu precisava desenvolver a habilidade de me relacionar com as pessoas. Né? E eu sou um cara tímido, introspectivo, que tem alergia de gente e que gosta de ficar dentro da caverna. Né? E hoje em dia eu vou para um evento, fico 12 horas de pé durante 3 dias seguidos, conversando com as pessoas, negociando, tirando fotos, sorrindo, ajudando todo mundo. Eu aprendi a desenvolver esse lado. Se eu puder escolher, né, eu gosto de ficar na minha caverna, lá em cima da montanha, com a patroa, só nós, né, empurrando o pessoal de colete laranja para baixo. Mas eu tive que aprender a me relacionar. Né? Outras delas, a única herança que você vai receber é a sua educação. Eu não tenho dinheiro para te deixar, eu não tenho bens, eu não tenho castelo, eu não tenho ações, você vai receber a tua educação, se vira com isso. É com isso que você tem que fazer a tua vida. E foram lições bastante importantes. Né? Essa daqui, principalmente, o carisma abre portas que nem o poder abre. E eu, quando moleque, eu olhava, né, para o meu pai e falava, caraca, a gente ia para o churrasco, era ele contando história e todo mundo ouvindo. Né? Ia para o trabalho, era todo mundo em volta. E eu falei, cara, o que é isso? Né? Depois de adulto eu fui entender que era o carisma, né? A capacidade de você se relacionar de uma forma gentil, de uma forma simpática, mas de uma forma magnética com as pessoas. Né? E aí você desenvolve essa habilidade e você passa a ser um centro de referência. Mas a mais importante de todas é essa daqui, né? Que ele fala que é uma frase que meu avô dizia para ele e que eu ganhei de presente também. Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Tá? A oportunidade acontecer é aleatório, o preparo nunca. Então, muita gente na vida recebe várias oportunidades, mas não tem competência para aproveitar, porque não se preparou. Porque não estudou, porque não conheceu outras pessoas, porque não se dispôs a fazer coisas que são difíceis de fazer, né? E que são chatas de fazer. Minha filha está agora no 2º semestre de psicologia na PUC, lá em Campinas.
E aí, na primeira semana de aula, eu fui levá-la todos os dias, porque o campus é muito longe e tal. Acho que vocês conhecem isso um pouco, né? E aí, ela, no terceiro ou quarto dia de aula, ela falou, pai, eu não entendo essas pessoas. A professora deu 35 páginas de leitura e tinha gente chorando, dizendo que não ia ler nem a pau, porque era muito. O que esses idiotas estão fazendo? Por que está pagando faculdade? Eu falei, essa é minha filha. Tem o gene da família. Primeiro que é desbocada e segundo que gosta de estudar. Então, tá aprovada nos dois quesitos. E a Carol sempre foi assim. Desde o primeiro colegial, ela tem acesso livre à minha Amazon e eu falo para ela, dinheiro em livro eu não meço. Você pode comprar quanto livro você quiser. As outras coisas a gente conversa. Roupa, viagem, maquiagem, a gente negocia. Lá na roça a gente fala negocia, né? Mas livro você compra o quanto você quiser. E aí ela montava clube de leitura com as amigas. Esses romances hoje em dia, que tem 7 volumes, né? Cada uma comprava 2, elas faziam rodízio entre elas, então ela sempre foi de ler muito. Né? E eu dei a mesma frase de presente para ela agora. Falei, a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. A oportunidade vai aparecer, mas você precisa estar preparada. E aí lá na PUC tem uma regra que você só pode fazer iniciação científica a partir do 4º semestre. E aí abriram a seleção, tinha 45 alunos. Ela está começando agora o 2º semestre e está entre os 3 finalistas. Eu falei, cara, aproveita cada oportunidade que você tiver, né, para estudar, para aprender. Então, queria dar os parabéns para o povo do diretório acadêmico que está aqui fazendo trabalho voluntário, né, e está aprendendo a se relacionar, alcançar as pessoas, fazer as coisas acontecerem, lidar com a política dentro do campus, né, negociar os espaços, tudo isso são habilidades que para a carreira vão ser muito importantes. E aí tem uma história curiosa. O meu pai foi para Campinas para fazer faculdade de arquitetura, tinha muitos amigos arquitetos e eu convivia um pouco com essas pessoas. Não muito, mas convivia. E aí eu sempre gostei de organizar as coisas. Eu achava que a minha habilidade principal era organizar as coisas. E é grande parte do trabalho de um arquiteto. Né? É organizar a obra, é organizar o planejamento da construção, é organizar o espaço físico. E aí eu entrei em arquitetura na PUC, lá em Campinas. Isso, eu terminei o colegial em 97, entrei em 98. E ao final do primeiro ano, a PUC quase dobrou o preço da mensalidade. Na época, a grana estava mais apertada em casa, a gente começou a se endividar para pagar a mensalidade. Eu falei, mano, deu. A partir de agora eu pago minhas contas. Fui lá, tranquei a faculdade, cheguei em casa. Assim, eu nunca vou esquecer o olhar de decepção, né? De assim, pô, mas você vai trancar a faculdade? Eu falei, calma. A Unicamp está abrindo um curso de arquitetura noturno. Então eu posso trabalhar de dia e fazer faculdade à noite. Né? Beleza. Fiz um ano de cursinho, tinha 1.800 inscritos e 30 vagas. Adivinha? Eu fiquei em 33º. Aí, beleza, continuei trabalhando. Um ano depois eu entrei, né? Entrei em 2000 na Unicamp. E ali eu já tinha quase 4 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Né? Isso em 1997. Ganhei um computador de presente, o primo da minha namorada me ensinou HTML, comecei a programar site ali, desenvolver site, fazer freela. Aí uma namorada do meu pai me arranjou um emprego num provedor, desse eu fui para outro e tal. E aí fui trabalhar numa afiliada da Globo. Lá no interior a gente tem a EPTV, que distribui para a região de Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Poços de Caldas, lá sul de Minas, né? Trabalhei ali 2 anos e a carreira começou a desenvolver muito rápido. Eu tive uma chefe lá, que foi uma pessoa muito importante, a Mari Kerneve. Eu acho que foi a melhor líder que eu já tive na vida, me ensinou muito sobre negócios, né, e sobre marketing. E aí eu não estava gostando da Unicamp. A Unicamp montou um curso de arquitetura que era mais ou menos assim. 60% das disciplinas da engenharia civil, 20% de história e 20% de ciências sociais. Joga tudo no liquidificador e vai sair um arquiteto. Como eu tinha feito faculdade de arquitetura na PUC, eu sabia que era uma boa faculdade de arquitetura. Né? A PUC, na ocasião, era a 3ª melhor do país. E ali tinha muita aula de matemática, né? Engenharia civil. E eu sou uma anta completa, assim, absoluta em matemática. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar fazendo 6 anos de cálculo, esse rolê não é para mim. E coincidentemente, chegou um momento em que eu não tinha mais espaço para crescer dentro da EPTV. Eu já tinha subido de cargo 3 vezes em 1 ano e meio, e aí tinha a regra, eu não podia mais ser promovido. E aí a Mari me chamou, ela falou, cara, essa frase me marcou muito, ela falou, aqui você é uma Ferrari numa pista de kart.
aqui você não tem para onde crescer, vai para o mundo. E ali a gente entendeu que, cara, tinha muito anunciante que a TV tentava vender mídia, mas os caras não tinham site, não tinha para onde mandar. Pensa que isso era 2002, né? E aí eu pedi demissão e fundei a primeira empresa. Então, abandonei 2 faculdades até os 22 anos de idade e comecei a empreender sem saber absolutamente nada sobre como administrar uma empresa. Então, começar a empreender aos 22 anos foi uma grande escola para o bem e para o mal. Aprender errando. E eu fiquei sócio dessa empresa durante 8 anos. Eu fundei ela com mais 2 sócios, né? Um programador e um vendedor, eu era o designer, e o negócio cresceu bem nos primeiros anos. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que as ambições eram diferentes. E não vamos entender ambição aqui como uma palavra religiosa, né? Como, você não pode ter ganância porque é feio e coisa e tal. Meu, ganhar dinheiro é legal pra caralho, tá? Então, assim, na boa, dinheiro é importante pra vida. Todo mundo vai viver até os 100 anos, remédio é caro pra caramba, tá? Moradia é caro, plano de saúde é caro, fazer academia é caro, comer bem é caro, então tem que ganhar dinheiro sim, tá? Precisa ganhar dinheiro na vida, é importante. Principalmente porque em determinados momentos as pessoas da sua família vão precisar e se você tiver dinheiro você vai poder cuidar delas. Acho que essa é a parte mais importante, dinheiro dá autonomia pra gente. Não é pelo poder, não é pelo status, não é para comprar carro, isso daí tudo é legal, mas isso é transitório. O importante é que quando as pessoas que você ama precisam, você pode cuidar delas. Essa é a coisa mais legal de você ter dinheiro guardado. Então eu comecei a entender que a ambição deles era diferente, né? Eu comecei a não me encaixar mais ali naquele espaço. E aí aconteceram outras coisas no meio do caminho, né? Aos 26 anos a vida me deu o primeiro presente. Eu e a namorada engravidamos, a gente estava juntos há 4 anos e meio a essa altura e ganhamos o presente, né? Seremos pais e mãe de uma menininha. E precisamos arrumar a vida. Em 3 meses a gente organizou um casamento e casou às pressas e deu tudo certo, exceto pelo fato de que os meus amigos são psicopatas. E aí, depois da valsa com a noiva, rolou um bolão. Todo mundo sabe o que é bolão? Sabe futebol americano, quando cai um cara no chão e todo mundo pula em cima? Quando a gente estava no colegial, a gente pesava 70 quilos. A essa altura do campeonato, alguns hipopótamos ali já pesavam bem mais do que isso. E na foto do álbum de casamento dá para contar, tem 11 caras em cima de mim. E aí eu ganhei 2 costelas quebradas na minha festa de casamento. Então, esse foi o segundo evento cataclísmico da vida. Na verdade, não foi. Porque quando eu era criança, eu lembro de ter quebrado esse braço, eu quebrei o nariz, eu tomei uma tijolada, então tem essa cicatriz aqui, e eu já voei de bicicleta, né? Tava no parque ecológico da cidade, descendo de bike, assim, downhill no meio da trilha, e tinha uma pedra. A bike ficou e eu voei e pousei de joelho. Então a minha rótula é toda moída, eu tenho um pedaço de osso dentro do tendão que não é operável. Então não dá para ajoelhar, né? Eu tenho que acanelar. Tem que apoiar na canela, que se apoiar no joelho dói. Mas enfim, né? Nesse ano veio a Carolina e eu estava terminando a faculdade. Né? Faltou contar esse pedaço, então deixa eu voltar uns 2 anos na história. Ali eu já tinha 27 anos e a empresa ia bem, a gente tinha, sei lá, 50 funcionários ali em 2006, 2007, e eu não tinha um diploma. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou ganhar do sistema, porque eu sou esperto. A SPM abriu uma pós-graduação em Campinas, um campus lá, e eu fui lá fazer a minha matrícula direto na pós-graduação. Aí a moça olhou para mim assim e falou, então, espertão, você tem que ter uma graduação. Eu falei, mas não posso fazer nem como curso livre, eu só quero estudar, eu não estou nem aí para o certificado. Ela falou, não, mas eu vou te ensinar um truque. Você pode fazer um tecnólogo. É um curso só de 2 anos, é um curso simples, rapidinho você se forma, a gente aceita o diploma e aí você faz a pós-graduação. Falei, beleza, em vez de eu fazer 4 anos de faculdade, vou fazer 2 de tecnólogo, 2 de pós-graduação e beleza, né? Fechou. E aí me matriculei na Unip, que era a coisa mais fácil que tinha, ligou, passou o RG, está matriculado. Né? Não tinha que estudar, porque né? Era muito simples. E eu já tinha 10 anos de carreira, eu comecei a trabalhar com 17, eu já tinha 27, eu já fazia o trabalho de marketing no dia a dia. Então eu falei, cara, a faculdade vai ser muito fácil. E aí, quando a gente engravidou da Carol, eu estava no
terceiro semestre, né? Faltava um para eu me formar. Então foi uma vantagem ter começado a faculdade mais tarde por já ter experiência, mas calma que a coisa piora. Eu não esperava que eu ia capotar o carro no quarto semestre da faculdade. Eu ajudei a fundar, naquela época, a Sociedade Brasileira de Design da Informação. Então, a gente fundou ela na Federal de Pernambuco, em 2001, lá no Recife. E em 2004 teve um evento em São Paulo, em 2007 teve um evento em Curitiba. E o gênio esqueceu de comprar o ônibus com antecedência e resolveu ir de carro. Saí às 4 da manhã, ali umas 6h30 eu estava passando aqui em Itapecerica da Serra com muita chuva. E ali tem um trecho em que o pessoal joga óleo na pista para provocar acidente com o caminhão e saquear a carga. Isso acontecia muito na ocasião. Eu peguei uma mancha de óleo dessa, rodei, o carro desceu uma ribanceira de 6 metros e eu fraturei 2 vértebras, a terceira e a quarta lombar. Arranquei o para-brisa do carro na cabeçada, tive um traumatismo craniano e eu ainda tenho 2 pedaços de vidro no crânio, porque eles incrustaram no osso e era muito arriscado tirar. Então a cabeleireira morre de medo. Eu falei que piorava, tá? Mas calma que piora. Então, e eu tinha uma bebê de 4 meses em casa, uma faculdade a terminar e uma coluna fraturada. O que me obrigou a ficar 4 meses deitado olhando para o teto. Mas como eu disse antes, Deus é bom até com os ateus. Eu sempre tive hábito de comprar mais livros do que eu conseguia ler. Então, a regra na minha estante é, os livros que estão de pé são os lidos, os que estão deitados são os a ler. Eu tinha uns 20 livros a ler. E aí, um bebê de 4 anos dorme bastante tempo, eu não tinha muito o que fazer, meus sócios foram extremamente gentis e cuidadosos comigo, eu continuei recebendo meu salário enquanto eu estava em recuperação, mesmo sem trabalhar, e eu peguei aqueles livros para ler. E aí, no meio daqueles livros, eu descobri uma treta que eu não conhecia muito bem ainda, que era o tal do SEO, o Search Engine Optimization, que basicamente é você colocar os clientes no primeiro lugar do Google. E isso era 2007. Tinha quase ninguém fazendo isso no Brasil. 6 caras trouxeram SEO para o Brasil. O Ricota, o Pelatti, o Flávio Raimundo, o Rubens Zelli, o Cassiano Travarelli e o Maurício Zani. Maurício Zani, guardem esse nome, porque esse cara vai ter mais 2 momentos importantes na minha vida. Então, uma das frases que meu pai falava lá na adolescência é, cara, você tem que dar sorte pro azar. É uma brincadeira que é o quê? Você tem que criar as oportunidades para a sorte acontecer. Vai para a rua, vai para evento, vai para curso, vai para palestra, vai conhecer gente, vai para o mundo. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Então, você tem que dar as oportunidades de acontecer. Então, no fim, ter capotado o carro e fraturado a coluna me deu a oportunidade de descobrir uma coisa que pouca gente sabia no Brasil. E a demanda existia. Lembra que eu tinha uma produtora de sites. A gente criava sites para as empresas, fazia 60 sites por ano. Depois que a empresa tem o site, você precisa levar as pessoas para lá, certo? Então, era muito inteligente a gente otimizar os sites para o Google e gerar demanda para esses clientes. E aí, nós tínhamos uma empresa de tecnologia, de criação de sites. A gente programava os sites. E ali eu criei uma área de marketing dentro da empresa para trabalhar com SEO. Avança 3 anos no tempo, 2010, essa área respondia por 40% do faturamento, com 3 pessoas, eu e mais 2 funcionários. A gente tinha mais 54 pessoas que correspondiam aos outros 60%. Ou seja, essa área era muito lucrativa. Só que gerava muito desgaste com os sócios, porque a gente se via como uma empresa de tecnologia. Até que chegou um momento em que a coisa ficou inadministrável. Os sócios queriam ir cada vez mais para a tecnologia, e eu falava, cara, a gente tem 60 pessoas, com 3 eu faço 40% do faturamento. A gente precisa investir mais nessa área. Não, a gente é de tecnologia, até que chegou um momento que encheu a tampa. Eu falei, beleza, eu vou sair e vou montar uma empresa nova. Tá? Fizemos tudo de forma correta, de forma ética, a gente tinha 400 clientes em carteira, que pagavam mensalidade para a gente atualizar os sites. Pensa que era 2010, tá? A coisa era bem arcaica. E eu tinha ali uns 13 clientes que eu tinha um relacionamento pessoal e que o faturamento ia me ajudar a começar uma nova empresa. Então eu pedi para sair, fiquei 8 meses organizando a área, treinei outras pessoas, passei para outras pessoas e aí comecei uma empresa nova.
Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de fazer o Empretec do Sebrae. O Empretec é uma formação de 6 dias, em que você tem aula o dia todo, é muito intenso, e ali você entende as suas competências como empreendedor, as suas incompetências, as suas áreas a melhorar, as habilidades que você precisa desenvolver, e ali você cria o plano para 5 anos, né? Onde você quer estar em 5 anos. Lembra quando eu falei que eu queria fazer o MBA antes da graduação, porque eu era espertão? Então, aí eu resolvi ser espertão de novo. Eu falei, não, eu vou ser o ousadão. Em vez de eu fazer um plano de 5 anos, eu vou fazer um de 15. Né? Pô, eu vou ser o foda. Beleza. Olhando em retrospectiva hoje, eu sei que se eu tivesse me dado 10 anos, eu teria feito. Mas é fácil ser profeta do passado. Né? Na ocasião, eu não sabia de tudo isso. E ali eu defini que eu queria algumas coisas para a minha carreira. Eu tinha como o objetivo máximo atender grandes clientes, atender grandes empresas. Eu queria atender empresa famosa. E aí eu desconstruí. Eu falei, tá, para eu fazer isso, eu preciso ser reconhecido no mercado. Para eu ser reconhecido no mercado, o primeiro passo natural é ser professor. Com quem que eu aprendi isso? Com um professor meu lá do tecnólogo, o Gustavo. Ele tinha uma das melhores agências de marketing lá em Campinas, e eu perguntei para ele, falei, cara, como é que você tem tanto cliente bom? Ele falou, você já viu o professor rico? Eu falei, nunca. Então, eu dou aula para arranjar cliente. As pessoas têm aula comigo, veem que eu sou bom e contratam a minha agência. É assim que eu ganho dinheiro. Eu falei, o cabra é um gênio. Né? Aí, copiei o modelo dele. Falei, eu quero ser professor. Mas eu não queria ser professor da graduação. Eu queria ser professor do MBA. Porque aí você dá aula para executivos, né? Para profissionais de mercado e estabelece contatos que depois vão virar clientes. A segunda etapa do rolê era ser palestrante. Eu falei, cara, eu conheço muitos palestrantes que têm empresas grandes, então dar palestra deve ser um mecanismo de atrair cliente. Eu preciso me desenvolver nisso aí. A quarta etapa era ser escritor. Falei, a maioria dos grandes consultores de marketing tem um livro publicado. Falei, então eu tenho que escrever um livro. E por fim, eu queria ser consultor, porque sendo consultor eu poderia trabalhar com essas grandes marcas. Então, desenhei o plano, falei, vamos começar o plano. E aí andando tudo de trás para frente. Falei, tá, para ser um bom professor e um bom palestrante, eu tenho que saber algumas coisas. E aí eu fui estudar didática, fui estudar pedagogia e fui estudar stand-up comedy. Por quê? Porque é difícil você reter a atenção das pessoas. Principalmente depois do almoço de uma feijoada. Né? Você precisa fazer com que as pessoas prestem atenção. E aí eu descobri bons profissionais no Brasil. O Bruno, acho que é o Bruno Campos, tinha o Murilo Gun, e aí eu descobri um livro chamado A Lógica do Humor, em que ele explica como funciona o mecanismo que é usado no stand-up comedy. Para treinar, eu dei mais de 100 palestras de graça. Então eu dava palestra em universidade, eu dava palestra em associação de câmara de dirigente lojista, em tudo que era canto, onde eu conseguia cavar, eu dava palestra para treinar, para pegar timing de palco, para aprender a como fazer uma palestra. Vou explicar uma coisa que eu estou fazendo e aí vocês vão ver que existe técnica para isso. Você tem que mapear os quadrantes. Pensa que eu enxergo com o olho só. Então eu tenho que escolher uma pessoa aqui, eu tenho que escolher uma pessoa aqui no meio e uma pessoa lá. E a cada 30 segundos eu tenho que fazer contato visual com essas pessoas, de forma que todo mundo no ambiente se sinta olhado. Uma técnica que a gente aprendia na FGV é que você pergunta o nome de 3 pessoas na sala. E aí você volta para dar aula no MBA depois de 15 dias. E aí você chama as pessoas pelo nome. Gabriel, Luana. Aí os caras, caramba, ele sabe o nome de todo mundo. Não, você só sabe de 3. Mas a impressão que você passa é outra. Né? Então, tudo na vida é técnica. E eu aprendi a aprender por observação. Então, eu tive um professor fenomenal no MBA, que foi o Zé Mauro Nunes, e eu tive 2 aulas com ele. A gente teve as 2 primeiras disciplinas, comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. Tá? Que são as 2 disciplinas que todo marqueteiro tem que amar, pesquisa de mercado e comportamento do consumidor. Se a gente entende as pessoas e se a gente sabe ouvir as pessoas, todo o restante é consequência. Então, fundei uma nova empresa, 10 de maio de 2011, e no dia 12, um amigo me chamou, na época não tinha WhatsApp, mano, tô trabalhando num portal aqui e estamos montando um Dream Team
E eu queria ser aqui com nós, velho. Coincidências da vida. Lembra que eu abandonei uma faculdade de arquitetura em 1998 na PUC? Eu tive uma disciplina de RAM, História da Arquitetura Moderna. O monitor da disciplina era um cabra chamado Daniel Carnelossi. E eu e o Carnelossi ficamos muito amigos e ele veio a trabalhar também no mercado de tecnologia. Aí ele foi contratado para ser o diretor de projeto do novo Imóvel Web, que em 2011 era o maior portal imobiliário do Brasil, tinha recebido um investimento e ele montou um time dos sonhos lá, um Dream Team. E aí ele me chamou para fazer parte desse time, cuidando da disciplina de SEO. Percebe como nem tudo na vida é aleatório? Né? Eu abandonei a faculdade, mas uma pessoa ali foi chave para a gente ter o primeiro grande contrato na empresa. Aqueles 13 clientes que eu trouxe da empresa anterior, o dinheiro dava para pagar o aluguel, o contador e os 2 funcionários que eu trouxe comigo. Eu não tinha para tirar o meu salário. Quando a gente assinou o contrato com o Imóvel Web, eu já conseguia tirar um salário. E já era um salário maior do que o meu último salário na empresa anterior. Né? Então, de novo, Deus gosta até dos ateus. Comecei a dar palestras, primeiro para treinar. Só que lembra do Maurício Zani, que eu falei que foi um dos caras que trouxe a SEO para o Brasil? Maurício organizou um evento na Universidade Positivo, lá em Curitiba, com um auditório igualzinho esse aqui, emprestado pela universidade, que foi o primeiro evento presencial de SEO no Brasil. Foi o SEO Camp, em 2009. E aí fui eu e um funcionário para lá. Na época a Azul estava começando, era muito barato voar pela Azul, e a Azul era boa. Né? Hoje em dia, nenhuma das coisas é verdade, é cara e é ruim. E aí fomos lá para Curitiba, participamos do evento, eu assistindo todos aqueles caras que já eram conhecidos no mercado ali de SEO. E outra lição, lembra de ninguém vai conhecer seu talento trancado no quarto? Tá? Lição importante, anotem, ninguém faz amizade bebendo leite. Tá? Aprendam a encher a cara. Ah, mas eu não gosto de beber, foda-se. Tem que aprender a beber profissionalmente. Vinho, uísque, gin, cerveja, pode ser nessa ordem, inclusive. Tá? Porque tem happy hour nos eventos. E quando a pessoa bebe, ela fica legal. Né? O Ernest Hemingway, grande escritor americano, dizia: eu bebo para tornar as outras pessoas interessantes. Essa é a função do álcool. Né? Então, a gente vai para happy hour para conversar com as pessoas informalmente. E aí você cria vínculos. E as pessoas não fazem negócio com quem é mais competente. Elas fazem negócio com quem elas mais gostam. Por isso a gente tem que ter carisma, por isso a gente tem que interagir com as pessoas, por isso que a gente tem que sorrir de forma autêntica, a gente tem que se interessar pelo outro, porque isso ajuda na vida, né? E aí, por consequência, ajuda na carreira. E aí o fundador do evento estava ali na rodinha e tal, ele falou: cara, esse maluco aí tem umas coisas para falar, né? No ano seguinte, 2010, ele foi fazer a segunda edição do evento, ele me chamou. Ele falou: cara, topa vir dar uma palestra no SEO Camp? Aí, não, arrepiei inteiro, eu falei: mano, não sei nem o que eu falo. Lá só tem cara bom, eu ainda estou aprendendo, ele está todo mundo aprendendo. Ele falou: o evento não tem dinheiro, é um evento voluntário. Não tem como pagar sua passagem, sua hospedagem, alimentação, cachê, coisa nenhuma. Eu falei: não, velho, me dá aí, puta oportunidade. Aí eu tinha 40 minutos para falar, eu fiquei falando 1h30. Essa palestra está no SlideShare até hoje. E aí foi uma oportunidade muito legal, porque 2 caras que estavam na plateia e viram a palestra gostaram. Só que eles chamaram os caras famosos e aí organizaram um evento em Florianópolis. 15 dias antes do evento acontecer, o chefe de um desses caras, que é um cretino, é um dos piores caras que esse mercado já viu, proibiu esse cara de palestrar simplesmente por inveja. Aí os caras me chamaram e falaram: cara, a gente viu tua palestra lá em Curitiba, topa vir para Floripa? A gente paga o voo, hotel, alimentação, tudo. Eu, quê? Eu vou de graça para Florianópolis, para ficar no hotel 5 estrelas. E ainda posso palestrar, tô nessa. Né? Beleza, fui para lá e ali a sorte aconteceu de novo. Como eu fui chamado 15 dias antes do evento, todo mundo já tinha definido o tema que ia palestrar. E aí eu tinha que escolher um tema que ninguém tivesse escolhido. E os caras do Google sempre falavam: crie conteúdo de qualidade e o Google vai premiar você com as primeiras posições. Só que ninguém no mercado falava de conteúdo. Falava de CSS, falava de JavaScript, falava de HTML, de Schema Markup, de Link Building. Ninguém falava de conteúdo. Não existia livro de conteúdo no Brasil. Aí eu achei alguns livros, achava muito material em inglês no SlideShare, montei uma palestra que eu chamei de planejamento de conteúdo. E dei a palestra. E aí alguém que me viu nesse evento me levou para o YSEO,
Onde que é? Quem chuta? Minas. Né? E aí um outro cara me levou para o TSO. Quem chuta onde é? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Naquele ano, dos 5 maiores eventos de SEO do Brasil, eu tinha falado em 4. E eu tinha começado a minha empresa naquele ano. Então isso foi uma alavanca absurda para o meu nome pessoal e para os negócios da empresa. Né? E ali aquele plano que eu criei lá no Empretec do Sebrae começou a dar certo. Daí, seu Gaspar, meu pai, começou a pegar no meu pé. Pô, você fez o NIP. Queria vergonha na cara, moleque. Não é? Vai estudar direito, cara. Vai fazer um MBA bom. Né? Falei, pô, mas o MBA da FGV, isso 2011, né? Falei, custa R$ 1.200 por mês, não dá para pagar. Ele falou, o único investimento na tua vida que vai trazer dividendos para sempre é a educação. Você paga uma vez e ela rende até você morrer. Então, vamos dar um jeito. Vamos espremer as contas da empresa, mas vamos pagar esse MBA porque vai ser importante. Beleza, fui lá, me matriculei no MBA. Só que na época, todos os eventos de marketing digital eram de sexta e sábado. E as minhas aulas na FGV eram quando? De sábado. Eram sempre 2 sábados para dar 16 horas aula. Se você perder um sábado, mais de 50% de falta, perdeu a disciplina, certo? Adivinha se não me chamavam para palestrar sempre de sábado. Perdi 6 disciplinas de um MBA que tem 18. Então a minha turma era 32. Eu fui me formar com a turma 35. Eu fui pegar a minha titulação, que era para eu pegar em 2012, em dezembro de 2013. Mas deu certo. Né? Finalmente eu podia chegar e alguém ia falar, esse é o Rafael Reis, formado em marketing na Unip. Aí eu falei, formado em marketing na FGV. Pá. Ninguém nunca mais me perguntou onde eu tinha estudado. Nunca mais. Mas beleza, eu tinha lá o diploma. Pela 4ª vez, Deus é bom até com os ateus. Aquela lady que eu elogiei, a Marta Gabriel, me fez o convite de dar aula num MBA que ela estava coordenando. Ela botou na grade uma disciplina de marketing de conteúdo, ela falou, cara, não tem ninguém melhor nisso que você no Brasil e eu quero que você dê aula para mim. Eu, quê? Véi, como é que eu vou falar 16 horas sobre isso num MBA? Pelo amor de Deus, eu falei, mas qual? Ela, HSM Educação, eu, puta, fudeu, velho, é um dos melhores da América Latina. Falei, tá bom, vamos embora. E aí aceitei o desafio, dei 3 turmas diferentes, São Paulo, São Caetano e Campinas, e dali começou a pipocar. Aí veio o MBA do ILADEC, depois veio da FGV, depois vieram outros, e uma coisa foi levando a outra, e eu dei aula em 22 instituições diferentes. Nunca como professor titular, tá? Nunca fui concursado nem contratado CLT de nenhuma delas, sempre professor convidado, mas a especialização me serviu para cumprir o 3º objetivo daquele plano. E aí dei aula na HSM, atualmente dou aula nos cursos de extensão do INSPER, dei aula no MBA da Exalc USP, que é lá em Piracicaba, tem ótimas cervejarias em Piracicaba, recomendo. Dei aula na FGV, dei aula na SPM, sempre em cursos livres, desde 2014. E 2 anos atrás, a Universidade de Coimbra, a universidade mais antiga de Portugal, fez um curso de extensão em neuromarketing e eu fui convidado para dar a disciplina de comportamento. Eu falei, velho, eu dei aula na Universidade de Coimbra. Curso de extensão, mas eu dei. E aí a vida me deu mais um presente. Desculpa, gente. Em 2015 o Pedro chegou, a gente fez um parto domiciliar, ele nasceu em casa, nasceu na minha mão. E o Pedro é uma criança atípica. E a gente só foi descobrir isso faz 2 anos, mas ele trouxe uma felicidade enorme para a família toda. E foi muito desafiador. Quando ele nasceu, ele não dormia. Ele mamava a cada 1h30, 24 horas por dia,
durante 7 meses. Só que ele nasceu em 31 de julho de 2015. E naquela ocasião, aconteceu o fenômeno da nossa presidente estocadora de vento, a Dilma. Ela deu um calote no mercado, a Copa no Brasil naufragou, a economia, em vez de crescer, quebrou. A gente dependia muito do ecossistema da saúde, o governo deu calote no ecossistema da saúde, eu tomei calote e a gente faliu. Eu mandei mais de 20 pessoas embora. Obrigado, Johnny. Fiquei com uma dívida, na ocasião, em torno de R$400 mil. Todo o patrimônio pessoal que eu tinha juntado foi para pagar dívida e rescisão. A gente nunca ficou devendo R$1 para funcionário. A gente devia para banco. Devia para o Itaú, devia para o Bradesco, devia para o Santander. Amigos me emprestaram dinheiro para rolar dívida de banco. Pagava R$8, R$9 mil de juros por mês. E aí, depois de 1 ano e meio lidando com falência e de 7 meses sem dormir, eu tive uma depressão crônica e profunda. Eu falei que piorava. Passei um mês que eu acordava, sentava no computador e eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. Eu não conseguia fazer nada. E uma amiga que é psiquiatra me chamou para conversar e falou, cara, posso te dar uma má notícia? Você é distímico. E aí, finalmente, eu entendi uma das tretas que eu tinha na vida. Distimia é a doença do mau humor. É um distúrbio psiquiátrico que faz com que você não goste de nada, porque você tem uma deficiência de serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que te dá essa sensação de motivação, de vontade de fazer as coisas. Então, você está racional. Você não está preso numa cama chorando no escuro. Você consegue pensar, você sabe que você precisa fazer, mas você não consegue. E ela me deu um remédio que chama citalopram. Citalopram é um remédio alucinógeno. As nuvens têm som, as cores têm sabor, os sons têm textura. É muito legal. É muito legal. E ali deu um up e eu falei, cara, eu vou reagir. E uma amiga da família, que é coach profissional, não é coach de Instagram, tá? Desses de terno azul cintilante, é coach. Formada no International Coach Federation e é o coaching executivo. O que acontece numa corporação? Um executivo é diretor da empresa e vai para a vice-presidência. Ele precisa colocar um diretor no lugar dele, certo? Então ele precisa pegar um gerente e puxar para diretor. Ele tem que treinar esse cara para ser diretor. Então ele faz um coaching, um processo de treinamento com esse executivo. É daí que nasceu o coaching. Aí depois virou essa presepada de você pode ser tudo que você quiser, né? Pô, morra. E aí, nesse ano, fazendo o processo de coaching, a Fábia conseguiu me ajudar a reconstruir as minhas competências. E eu falei, bom, esse é o ano. Vou escrever um livro. O que eu não sabia é que eu estava dopado. Né? O citalopram me deixava extremamente animado, e aí eu precisava descarregar essa energia em algum lugar, e eu falei, cara, vou fazer. Né? Vou escrever o livro. Em 4 meses o livro saiu. A DVS Editora apostou no projeto, a gente lançou no RD Summit. O livro vendeu em 2 dias 400 exemplares. No mês seguinte foi a primeira vez na história que a DVS recebeu um pedido de 1000 livros da Amazon. E a Amazon estava chegando no Brasil, estava efervescendo e ali a coisa bombou. Então, mais uma etapa daquele plano estava dando certo. Naquele mesmo ano, e eu falei que eu ia falar do Maurício Zani mais uma vez, né? Eu e o Maurício Zani nos reencontramos, né, muitos anos depois lá do SEO Camp em Curitiba, e eu falei para ele, cara, eu estou meio frustrado com os MBAs, porque a grade é muito rígida, eu não consigo improvisar, eu não consigo ensinar o que os caras precisam saber, eu tenho que ensinar o que está lá no plano do MBA. Vamos fundar a nossa escola de marketing? E aí a gente fundou a nova escola de marketing. E a nossa regra é, nós nunca seremos certificados no MEC. Eu não quero que alguém me diga o que eu tenho que fazer. Eu vou dar aula do que eu acho que as pessoas precisam aprender. E se der certo, deu. Se der errado, deu. Segue o jogo. E ali a coisa começou a escalar. Né? Uma das coisas que eu aprendi a escrever num livro é que depois que você escreve um livro, todo mundo acha que você é inteligente. Mesmo que seja uma absoluta inverdade, né? Um livro é um tremendo cartão de visitas. E aí os grandes eventos começaram a dar cada vez mais espaço.
Então foi a primeira vez em um RD Summit que eu palestrei numa plenária para 4.500 pessoas. Você não vê o fim, é um mar de gente. Eu olhava aquilo e falei, caramba, como é que eu vou fazer a técnica do quadrante, velho? Tem 4.000 pessoas aqui, né? E eu lembrei do que minha filha falou quando ela fazia apresentação de balé. Ela falou, papai, tem um monte de gente, só que tem tanta luz na minha cara que eu só vejo a primeira fila. Aí eu não fico com medo. Eu falei, e ela, mãe, é uma gêniazinha, né? E aí eu fiz isso. Eu mapeei as pessoas aqui na primeira fila e deu muito certo. E aí, nesse processo de recuperação da falência, teve um cara que me apoiou demais, demais. A gente se conhecia do ecossistema ali da cidade, de agências, de consultorias, empresas de software. A gente se conheceu num jantar. E quando eu falia, esse cara me ligava toda semana. Toda semana. Irmão, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Como é que estão as coisas? Toda semana. Nunca falhou. E aí a gente começou a pegar alguns projetos juntos. E a gente pegou um projeto que foi uma bomba. A gente cobrou 30 mil para fazer, gastou 70. E, cara, o cara foi até o fim. Entregou o projeto no prejuízo, mas ele foi até o fim. Eu falei, esse cara é diferenciado. Esse cara é diferenciado. A gente começou a se aproximar, tinha uma afinidade pessoal que já rolava ali, e um dia ele fez a proposta. Ele falou, cara, eu quero ser teu sócio. Eu quero trabalhar junto com você. Aí a gente desceu para almoçar ali na cantina do prédio mesmo, bem simplão. Ele falou, só preciso entender uma coisa. Eu trabalho para você ou com você? Né? E a partir dali ele assumiu a gestão da Web Estratégica. E uma das lições que eu aprendi nesse processo é, eu sou muito bom da porta para fora. Eu sou muito bom no mercado. Falar com as pessoas, palestrar, dar aula, dar curso, ensinar, fechar negócio, negociar, pegar contrato. Mas eu não sou um gestor de projeto, de pessoas, de cronograma. E ele é esse cara. Então ele começou a organizar a empresa da porta para dentro e falou, usa o teu superpoder e vai buscar contrato, traz para cá e deixa que eu organizo e a gente entrega. Essa foi a linha divisória da Web Estratégica, para a gente sair de 2 milhões por ano para 15 milhões por ano. Né? Foi ali que a gente escalou o negócio mesmo. Então isso me ensinou uma coisa super importante que eu queria que vocês levassem no coração. Ninguém faz nada relevante sozinho. Sempre tem alguém ajudando. Ah, porque o Steve Jobs é um gênio. Ele tinha um monte de ideia. Mas se o Steve Wozniak não tivesse lá fazendo as ideias acontecerem, nada da Apple teria acontecido. Ah, mas o Bill Gates não sei o quê. O Bill Gates deu a sorte de ser filho de uma executiva da IBM. Ele era o pior programador dos 4. Os outros caras programavam o Windows e ele, com o acesso privilegiado na IBM, vendeu o software para a IBM. O resto da história, a Microsoft é o que é até hoje. Né? Os caras do Google, o Larry e o Sergey. O Larry é muito bom em uma coisa, o Sergey é em outra. Se você um dia for montar um negócio, pense em trabalhar com pessoas que te complementam. Ah, mas eu não quero ter sócio. Tá bom, contrata gente que faz bem as coisas que você não sabe fazer. Né? É fundamental para a coisa acontecer. E aí, muitas coisas aconteceram ali em 2019. Uma delas foi que eu me separei. Depois de muitos anos juntos, depois da Carol em 2007, do Pedro em 2015, da falência, de uma série de vivências que a gente teve dentro da família, chegou uma hora que a gente entendeu que não dava para caminhar juntos. E no meio desse caminho, eu já não estava mais usando o citalopram, aquele remédio para distimia. Calma que daqui a pouco vem uma outra parte dessa história. Eu falei que piorava. Eu era palestrante para a empresa da Carla. Ela tinha uma franquia de agências de marketing digital, chamada Guia-se. E eu, todo ano, na convenção deles, eu palestrava para eles. Então, a gente se via no RD Summit, a gente se via na convenção de vendas, se via em outros eventos e tal, e tinha uma relação de respeito de mercado. Né? Depois que eu me separei, um dia eu estava em Indaiatuba, ela mora em Indaiatuba, aí eu falei, acho que ela é daqui, vou chamar para tomar uma cerveja, né? Aí mandei aquela. Deus me livre, mas quem me dera, ela sorriu. Falei, já era. Né? E aí eu redescobri o amor aos 40 anos. E eu tenho falado isso nas últimas ocasiões em que é possível dizer que são as duas pessoas que tiveram mais impacto na minha vida nesses últimos 10 anos. Né? O meu sócio e a minha mulher. Eles reorganizaram a minha vida de uma forma tão absurda que hoje muita gente que me conhece da vida inteira fala, cara, você não é aquela pessoa que eu conheci, você é uma pessoa 10 vezes melhor. Eu falei, ainda bem, né? E eu ganhei mais 2 presentes.
Ganhei o Enzo e o Luigi, o Lu está fazendo aniversário hoje, então hoje somos 6, né? Tem os meus 2, tem os 2 dela, e quando a gente vai viajar tem que ir de busão, né? Para caber todo mundo, porque vai o cachorro, vai o amigo, vai o namorado da filha, então tem que ir já de galera. O que eu queria deixar de mensagens aqui para vocês? Eu sou tudo isso aí, tá? Caolho, bipolar, lesionado da coluna, lesionado do ombro, lesionado da cabeça, né? No processo da pandemia, eu comecei a ter um outro momento ali de uma depressão. E aí um aluno meu, que foi mentorado meu num curso de empreendedorismo, me chamou e falou, irmão, me deixa fazer um diagnóstico para você? Eu acho que você não é distímico, porque você tem os sintomas, mas você não tem o comportamento. E aí ele me deu um diagnóstico definitivo, você é bipolar. Primeiro foi um choque, porque a minha mãe é bipolar do tipo mais grave. A minha bipolaridade é outra, que é do tipo menos grave, o que não significa que não seja problemático. E ali eu comecei a tratar. E nisso ele identificou um outro problema. Nessa ocasião eu estava pesando 140 quilos. Ele falou, grande parte do seu ganho de peso, da sua disfunção de sono, da sua disfunção psíquica, é que você não tem testosterona. E aí é uma bola de neve. Falei, então vamos tratar o teu sono, vamos tratar a tua alimentação, vamos mudar seu treino, vamos botar um estilo de vida mais saudável e a gente vai recuperar. Estamos aqui 35 quilos depois. Só para dar uma escala, pensa que um saco de arroz tem 5 quilos, são 7 sacos de arroz. Então, foi uma mudança radical de vida. Mas eu continuo sendo caolho, bipolar, lesionado, tenho apneia, sou mal-humorado, introspectivo, mas eu tomei uma decisão na vida. E aqui não é discurso de coaching, tá? A gente deve ser maior do que os problemas que a gente tem. Porque se a gente cede para os problemas, vira muleta, né? Vira desculpa. Eu não consigo fazer por conta disso, eu não consigo fazer por conta daquilo. Mas eu não tenho esses recursos, mas eu não tenho aquelas ferramentas. Cara, organizando direitinho dá. Mas leva tempo. Leva tempo. Uma máxima no mercado financeiro é assim, ninguém quer ficar rico devagar. Né? Mas o Warren Buffett é multibilionário. Só que ele levou 80 anos para ser multibilionário. E aí um monte de gente fica vendendo atalho, né? Como fazer 6 dígitos em 7 dias, começando do zero em 8 semanas. Né? E faz fila de trouxa para comprar. Por quê? Todo mundo quer atalho. Né? O Seth Godin, que é um dos melhores autores de marketing dos últimos 25 anos, ele fala, o mercado do atalho é o maior mercado do mundo. E vocês, como profissionais de marketing, de comunicação, vocês vão ver isso ao longo de toda a carreira de vocês. Atalhos vendem muito. Atalho para emagrecer, atalho para relacionamento, tá aí o Tinder. Né? Atalho para ficar mais inteligente, não tem. Né? Vou te ensinar 5 prompts no ChatGPT para você fazer tudo o que você quiser. Vai ter fila de trouxa para comprar. Né? Atalho sempre vai vender. Né? E o atalho não funciona. O que é o tigrinho? É um atalho para enriquecer, não é? Só que todo mundo que sabe como um cassino funciona já ouviu a frase, the house always wins, a casa sempre ganha. Né? É assim que o dono do cassino enriquece, não é dando dinheiro para quem aposta, é pegando dinheiro de quem aposta. Aí a pessoa vai lá e aposta no tigrinho achando que vai enriquecer. Né? Dizia um grande filósofo do iluminismo, a loteria é um imposto sobre a burrice. Né? E o jogo também. Então, todos esses atalhos, eles vão estar presentes na carreira inteira de vocês. Só que aquela habilidade zero lá do senso crítico vai ajudar a separar as coisas que valem a pena e as coisas que não valem. Então é importante ter consciência de que a gente pode fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, mas a gente vai depender um pouquinho da sorte. Se eu não tivesse tido a sorte de fraturar a coluna, eu não teria descoberto SEO. Se eu não tivesse tido a sorte de estar enchendo a cara na mesma roda que o organizador do evento, eu não teria palestrado no ano seguinte no evento dele. Se eu não tivesse tido a sorte do meu pai me colocar num curso de inglês bom, na Berlitz, que era uma escola bem legal, e pegar uma professora que entendeu como me fazer aprender, ela falou, do que você gosta? Eu falei, eu gosto de rock. Ela falou, então é o seguinte, toda semana você vai traduzir uma letra para mim e você vai escrever à mão uma carta para uma banda que você gosta. Resultado, eu tenho um álbum de memorabilia assim, das bandas, porque eu recebi a resposta deles. Então eu recebia palheta, recebia catálogo, foto autografada do Offspring, né? Eu tenho coisa do monte de banda.
E ali eu aprendi inglês. Por aprender inglês no colegial, eu estudava em inglês as coisas da minha área. Então eu sabia coisas que 99,9% das pessoas não sabiam. E aí isso foi me dando uma série de pequenos ganhos. Então, às vezes, uma coisa que a gente acha que é azar, vira uma baita de uma oportunidade. Né? É só a gente saber trabalhar com isso e criar as oportunidades para o azar acontecer. Tá? Então, grande recomendação de hoje, sei lá, é abraça a incerteza. Aumenta o repertório. Pô, eu recebi uma oportunidade de fazer um estágio aqui, mas pô, a empresa é uma bosta. Meu, vai. O que de pior pode acontecer? Depois de um mês você fala, meu, não vale a pena, vou embora. Mas também pode acontecer de você conhecer alguém ali que vai te indicar para uma vaga num outro lugar muito melhor. Pode acontecer de você descer para almoçar no refeitório e ter um cara que trabalha numa outra empresa que você é louco para trabalhar, e eu falar, cara, a gente está procurando alguém nessa área e não acha, porque o salário é muito baixo. Você fala, eu pego. Porque eu não quero ganhar dinheiro agora, eu quero enriquecer devagar. Eu quero aprender. Se eu aprender agora, eu acelero o meu processo. Eu cresço mais rápido na carreira. Então, é criar as oportunidades para a sorte acontecer. Né? Se a gente fica parado, as coisas não acontecem. Pô, mas eu já estou há 3 meses, eu já estou há 6 meses e não acontece nada. Tá bom, chega uma hora que o bom senso tem que ser maior, né? Tem uma ferramenta mágica chamada LinkedIn. Cara, já aconteceu isso com um aluno. Depois de uma palestra, ele veio e falou, cara, eu estou numa empresa assim e tal, e o dono, e a família, e não sei o que lá, eu já estou lá há 4 anos, e agora eu não consigo fazer as coisas. Falei, irmão, tu conhece o LinkedIn? Falei, pô, sério? Falei, cara, você já fez tudo o que você podia fazer nessa empresa, não tem mais espaço para você. Você ficou maior que o cargo. Então é hora de você dar o próximo passo. Lembre-se que o emprego é emprestado, mas a carreira é sua. Então, se você perceber em um dado momento que aquele lugar não tem mais nada para te ensinar e não vai te dar espaço para crescer, tchau, irmão. Fui. Mas arranca o máximo que der de cada oportunidade. E aí, uma dica de modelo de carreira para quem quiser se especializar em muitos assuntos ou se aprofundar em outros. É uma coisa criada pelo Brian Balfour, que é um dos principais influenciadores aí de growth marketing, que é o quê? Você desenvolve uma competência em fundamentos, né? Knowledge base, a base fundamental, aquelas coisas estruturais que não vão mudar nunca. Você desenvolve os fundamentos de marketing, não que esses fundamentos que ele coloca aqui são os fundamentos do marketing tradicional, tá? Não é nesse sentido. Aqui são fundamentos de marketing digital, mas entende só o conceito. E aí depois você desenvolve uma expertise em áreas mais específicas. Aí você descobre uma área que você quer e você vai lá a fundo nela. Então pensa num médico. O que um médico é quando ele se forma? Um generalista, certo? Aí ele vai fazer uma residência. Eu quero fazer residência em coração. Beleza. Aí ele se torna um cardiologista. Então ele tem o fundamento e ele tem a especialização. Pô, eu quero ser especialista em marca-passo. E vou ser o melhor marca-passista da cidade de São Paulo. Eu quero ser especialista em refluxo de válvula mitral. Cara, eu vou ser o cara mais foda da América Latina em refluxo de válvula. Tá, eu quero ser especialista em refluxo de válvula do lado esquerdo de mulher que nasceu na lua nova. Beleza. Aí você vai se tornando uma pessoa cada vez mais vertical. Tá? Então a carreira inteira é isso. Primeiro você expande a estrutura, depois você especializa. E aí você vai descobrindo coisas no meio do caminho. E você pode expandir de novo. Tá? Pô, eu quero agora estudar design. Depois eu quero estudar neuromarketing. Quero estudar comportamento. Quero estudar psicologia do consumo. E você vai criando novas oportunidades para você em outras áreas de conhecimento. E isso aqui vai durar a vida inteira. Porque cada caixinha que você estudar vai levar 1 ou 2 anos para você ficar bom. É o tempo de um mestrado, é o tempo de um doutorado. Né? Só que você pode fazer por conta. Olha lá quais são os 40 melhores livros da área. Leia pelo menos 20. É muito melhor do que uma pós-graduação ou do que um doutorado ou qualquer outra coisa. Você vai entender direto dos principais autores. Pega hoje as bases de conhecimento científico. Todas elas são baratas. Você consegue acesso aos artigos científicos. Pô, mas tem um artigo aqui em alemão. Eu não leio alemão, mas o ChatGPT lê para você. Então você pode usar as ferramentas de tecnologia para estudar. E aí uma bibliografia básica, pensando nesse ponto de vista. A bibliografia de marketing vocês vão ter na faculdade.
Vocês vão trocar entre vocês os melhores autores. E se quiser indicação de autores de marketing, me chama no inbox, no Instagram, no LinkedIn, que eu passo vários. Mas eu trouxe aqui alguns livros, algumas coisas que tiveram muito impacto na minha vida, tá? E que eu recomendaria ler. Um livro do Leonard Mlodinow, que se chama O Andar do Bêbado, Como o Acaso Afeta as Nossas Vidas. Então ele ensina a pensar de forma não linear, né? De como as coisas aleatórias geram grandes impactos na nossa vida. Antifrágil. Eu recomendaria ler todos os livros do Taleb, mas o Taleb é o autor mais chato do sistema solar. Ele é muito egocêntrico, a escrita dele é muito rebuscada, ele é chato de ler, mas ele é muito bom, né? A hora que você termina um livro do Taleb, você olha para ele e fala, eu te venci. Você termina com ódio dele, mas é muito bom, tá? E para quem nunca leu nada dele, Antifrágil acho que é a melhor leitura de entrada. Falei dele, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, do Carl Sagan. Antigamente eu fazia piada que eu era saganista, mas aí as pessoas não entendiam, achavam que eu era satanista. Aí eu falei, eu vou parar de fazer a piada, né? Mas eu me considero discípulo de Carl Sagan. E estudar o método científico, né? Que nada mais é do que o ceticismo, é a capacidade de falsear as coisas. Se algo não pode ser falseado, não pode ser comprovado. Então, a hora que você desenvolve o pensamento científico, você olha para as coisas e fala, tá me enganando. Estudar sobre comportamento, sobre neuromarketing e aí uma habilidade de negócios, negociação. Tem um autor brasileiro chamado Rodolfo Araújo, ele tem um livro de capa azul sobre negociação, é um amigo pessoal, então eu posso afirmar que o livro dele é bom. É o básico, assim, para entender o essencial de negociação. Mas quando você tiver oportunidade na vida, faça o método de negociação de Harvard. Inclusive, existe muito material em inglês no YouTube sobre o método de negociação de Harvard. A habilidade negocial é uma das habilidades para a carreira no mercado que você vai usar o tempo todo. Principalmente porque você vai precisar desviar de muita anta no caminho, né? Então, a habilidade política ela é muito importante para a carreira. Eu sempre reconheço isso, né? Eu falo, a minha vida foi muito abençoada com pessoas e com oportunidades. Eu acabei fazendo amigos em vários pontos. O Johnny, que está aqui hoje filmando a palestra, a gente se conheceu no mercado, né? Fui gravar um podcast com a esposa dele, fomos almoçar e a gente ficou 3 horas trocando ideia. E assim, o mercado colocou muita gente boa na minha vida, muita gente legal, me deu a oportunidade de conhecer muita gente bacana. Conhecer uns cretinos no caminho é do jogo, é estatística, né? 5% é sempre descarte, tá? Aqueles seres humanos que deviam ter nascido em Marte. Mas, como o Musk não colonizou ainda, eles estão nascendo aqui. A gente vai cruzar com eles no caminho. Tá tudo bem, é bom para aprender. É bom para deixar a gente malandro, deixar a gente esperto, né? Mas é preciso reconhecer todas as pessoas boas que passam pelo caminho e muito do que eu conquistei na carreira, o que também não é grande coisa, veio porque eu consegui a ajuda dessas pessoas, né? Isso foi bastante importante. E, recadinho final do coração, né? A vida é muito menos o que a gente sabe e muito mais sobre quem a gente se torna, tá? Então, a ideia de contar essa jornada meio caótica, incomum e não linear era demonstrar que a vida vai trazer desafios, as oportunidades às vezes vão estar escondidas, coisas que no primeiro momento a gente vai falar, por que isso aconteceu comigo? Né? Não tem uma explicação metafísica, aconteceu porque é da vida, e você pode transformar aquilo em oportunidades para aprender, para se desenvolver, para conhecer pessoas, né? O que eu sempre falo para os alunos é assim, se concentra muito mais em ser um bom ser humano. Naturalmente você vai ser um bom profissional. Agora, se você se concentrar só em ser um profissional, naturalmente você vai ser um péssimo ser humano, né? Então, o melhor caminho é mais vantajoso. E se alguém quiser trocar ideia, quiser pedir referências, quiser reclamar da aula, quiser bibliografia de alguma coisa, me interessei por tal tema, o que eu leio sobre isso? Né? Tem no Google, beleza, mas se quiser pedir uma dica, eu mesmo respondo no inbox, às vezes eu levo 4 dias para responder, Gabriel sabe, né? Porque acontecem muitas coisas e a vida é complicada, mas eu não tenho chatbot, eu não tenho IA, eu não tenho secretário, eu não tenho assistente, sou eu mesmo que faço. Tá? Então, se quiser, escrevam, peçam referências, indicações, e eu sempre vou fazer o possível por ajudar. Obrigado.